Fala galera, professor Leandro Morgado aqui com mais uma videoaula de Geometria Analítica e nessa videoaula a gente vai falar das relações entre reta e plano. Tá? Então é preciso assim, que vocês estejam bem seguros assim, em relação à equação da reta, equação do plano, né? Como é que a gente extrai o vetor diretor da reta, o vetor normal ao plano. Tá? Isso vai ser super importante, né, para a gente saber como é que uma reta se relaciona com um plano no espaço. Tá? E vamos começar falando das posições relativas. Então, dada uma reta e dado um plano em R3, né, como é que pode estar a posição de um em relação ao outro? Tá? Então, vamos começar a colocar as possibilidades aqui. Primeira possibilidade, galera, a reta pode estar totalmente contida no plano. Né? A figurinha é mais ou menos essa, né? Tu percebe que todos os pontos da reta pertencem também ao plano. E esse caso é bem interessante porque a reta ela está ao mesmo tempo paralela ao plano e concorrente ao plano. Né? Por que paralela, gente? Vocês podem ver, né? O vetor diretor da reta ele é paralelo ao plano, ok? Vetorialmente pensando. Né? E concorrente porque ela divide pontos com o plano, ela tem pontos de interseção com o plano. Tá? Então a reta contida, ela também, a gente vai considerar que ela também é paralela e concorrente. E aí, gente, eu vou ter outros dois casos, tá? Eu vou ter o caso da reta paralela que não está contida no plano, ok? E eu vou ter também o caso da reta concorrente que não está contida. Então, olha só, devagar, para todo mundo entender o que está acontecendo. Né? A figurinha da reta paralela não contida é essa aqui, ó. Eu tenho o plano, né? Eu tenho uma reta R. Tá, o que está acontecendo? Tu pode perceber que o vetor diretor da reta é paralelo ao plano, ok? Por isso que ela é paralela, mas ela não tem pontos em comum. Né? O que acontece, por exemplo, é que o plano está aqui e a reta está passando por aqui. Tá, gente? Então a situação de paralela não contida é essa. Né? Grava a figurinha e daí depois a gente vai ver qual é a condição algébrica para que isso aconteça, tá? Que vai ser o mais importante no final das contas. E, finalmente, gente, eu tenho a situação da reta concorrente não contida. Né? Reta concorrente não contida é aquela que fura o plano, é aquela que toca, né? Que a interseção é somente um ponto, tá? E ela não é paralela, obviamente, né? Porque o vetor diretor não é paralelo ao plano, e ela é concorrente porque ela divide ali aquele pontinho com o plano, tá bom? Então, a gente tem o caso, vamos revisar, né? O caso da reta que está totalmente contida, que é essa primeira figurinha aqui. A gente tem o caso da reta paralela que não está contida no plano e a gente tem o caso da reta concorrente que não está contida no plano. Tudo bem? Aí vocês podem perguntar assim, tá bom, professor, mas algebricamente, né, olhando para a equação da reta e olhando para a equação do plano, como é que a gente vai saber se eu estou na situação 1, na situação 2 ou na situação 3? Então é exatamente isso que eu quero ver com vocês agora, gente. Como é que a gente vai, né, olhando só para vetor diretor, olhando só para pontos, né, como é que a gente vai identificar a relação entre a reta e o plano. Tá? Então vamos ver caso a caso. Primeiro, reta contida no plano. Tá? Olha só, a reta vai ter o vetor diretor, né, aquele vetor de sempre, e o plano vai ter o vetor normal. Não esquece que o plano a gente descreve em relação ao vetor normal. Então eu vou ter uma situação mais ou menos assim, gente. Olha só, deixa eu tentar fazer um desenho aqui para vocês para ficar mais fácil de entender o que a gente vai fazer, tá? Aqui eu teria o vetor diretor, né? E aqui mais ou menos eu teria o vetor normal ao plano. Tá? E se tu tiver uma visão espacial, né, tu pode ver aqui, ó, que forma 90 graus, estão vendo? Vai formar um ângulo 90 graus entre o vetor diretor e o vetor normal. Então, basicamente, o que eu tenho é o seguinte, gente, olha só. Para que a reta esteja contida, o vetor diretor tem que ser ortogonal ao vetor normal. Deixa eu até colocar aqui, né, 90 graus para indicar, tá? E também eu preciso que um ponto, pelo menos um ponto da reta pertença ao plano. Né? Se tu tiver que pelo menos um ponto da reta pertence ao plano, aí eu consigo garantir que nesse caso, né, do vetor diretor ortogonal ao vetor normal, nesse caso a reta vai estar totalmente contida no plano. Tá bom? Por outro lado, eu vou ter o caso da reta paralela que não está contida. Né? O que vai acontecer aqui, gente? O que vai acontecer aqui é que, mais uma vez, né, o vetor diretor, olha só, o vetor diretor da reta pode ser esse aqui, por exemplo, e um vetor normal ao plano,
né, que poderia ser este vetor aqui, por exemplo, tá? Mais uma vez eles vão ser ortogonais, mas o que eu tenho nesse caso é o seguinte, o ponto da reta, um ponto da reta não pertence ao plano, tá? Então se eu tenho vetores diretor e normal ortogonais, mas um ponto da reta não pertence ao plano, eu estou nesse segundo caso aqui. Tá bom? Depois a gente vai ver exemplos, tá? Para deixar isso bem claro, mas a gente consegue ver algebricamente, isso que é a parte legal da coisa, gente. A gente consegue ver algebricamente, a gente consegue ver pela equação em que caso, em que situação que eu estou. Tá bom? E finalmente, reta concorrente. A reta concorrente acho que é a mais simples de todas, ó, porque tu vai perceber que o vetor diretor da reta, vou colocar aqui, e o vetor normal ao plano não são ortogonais. Então, quando tu tem essa situação que eles não são ortogonais, automaticamente a gente sabe que a reta é concorrente. Concorrente não contida, né? Isso é importante. Ok? Então, galera, primeira coisa que a gente vai fazer nos exemplos, pega o vetor diretor da reta, extrai da equação o vetor diretor da reta, extrai o vetor normal ao plano e faz o produto escalar. Pelo produto escalar, tu vai saber se é ortogonal ou não. Vocês estão entendendo? Ah, professor, é ortogonal. Não, beleza, se é ortogonal, então automaticamente eu estou no primeiro caso, deixa eu colocar aqui, primeiro caso, ou no segundo caso. Aí o exercício não está resolvido ainda, né? Eu vou ter que pegar um pontinho ali da reta e verificar se ele pertence ou não pertence ao plano, tá? E se por acaso o vetor diretor não for ortogonal ao normal, aí já está resolvido, né? Aí tu sabe automaticamente que a reta é concorrente e fim de papo, está feito o exercício. Bom, queridos, a partir de agora a gente vai começar a fazer alguns exemplos, mas assim, ó, para entender bem esses conceitos, tá? É muita informação e para entender bem só fazendo a lista, né? Só resolvendo a lista, fazendo todas as questões ali que vocês vão ter uma visão boa, tá bom? Então vamos lá, primeiro exemplo. Eu quero encontrar a posição relativa entre a reta R e o plano π. E eu vou colocar aqui a equação da reta e a equação do plano. Tá? Então, primeira coisa, galera, vamos achar quem é o vetor diretor da reta e vamos achar quem é o vetor normal ao plano. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, vetor, vamos começar talvez pelo plano π, pode ser? Aí eu vou colocar o vetor normal, vou chamar de n, e a gente vai identificar quem são as coordenadas, né? Então, olha só, vetor normal a gente olha como sendo o coeficiente do x, coeficiente do y e o coeficiente do z. Lembra, né, gente? A gente já teve essa aula, tá? Então, para identificar o vetor normal, aqui ao plano π, vai ser 1, 1 e 0. Esse é um possível vetor normal, tá? E depois eu vou ter o vetor diretor da reta, vamos chamar, por exemplo, de v. Eu vou ver quem são as coordenadas também. E, na verdade, as coordenadas são os coeficientes dos parâmetros, né? A equação que eu tenho aqui é aquela que a gente mais gosta, a paramétrica, maravilha. Então, o vetor diretor da reta vai ser o -2, -1 e 1. Maravilha, gente. E aí, o que eu vou verificar agora? Eu vou verificar se eles são ou não são ortogonais. Tá? Isso que eu tenho que perguntar. Para saber se eles são ortogonais, eu vou fazer o produto escalar, não esquece, né? E vou ver se o produto escalar dá ou não dá zero. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Se eu fizer o produto escalar entre o normal e o diretor, aqui vai dar, vamos lá, multiplica a coordenada e vai somando, né? Isso aí é coisa que eu tenho certeza que vocês mandam bem, que vocês lembram bem, tá? Então, aqui eu vou ter -2, -1, mais 0. E isso vai dar -3. Significa o que isso, gente? Significa que eles não são ortogonais, e se eles não são ortogonais, está feito, está resolvido. Eu já sei que a reta e o plano são concorrentes. Esse é aquele caso da reta que está furando o plano. Ó. Até colocar a figurinha aqui, tá? A reta está furando o plano e a gente vai ver depois que a interseção vai ser um pontinho só. Daqui a pouquinho a gente vai aprender também como é que se calcula essa interseção. Bom, queridos, continuando então, exemplo 2. Mesma coisa, tá? Eu tenho uma reta S agora, eu tenho um plano alfa e eu quero descobrir a posição relativa entre a reta e o plano. Tá? A primeira coisa, não esquece, vamos identificar quem é o vetor normal ao plano,
vamos identificar quem é o vetor diretor da reta, tá? Esse é o primeiro passo. Então, olha só, mais uma vez, né? Moleza, vetor normal, a gente olha pelas coordenadas aqui, né? Coeficiente do x, coeficiente do y, coeficiente do z. Aqui vai dar o quê? Vai dar 2, menos 1 e 1. Tá? Se tu não está entendendo isso, revisa as semanas passadas, tá, gente? Que isso é fundamental. E eu tenho também o vetor diretor da reta, chamar de V. Vetor diretor da reta, eu vou pegar, por exemplo, coeficientes do parâmetro, né? Então, aqui eu vou ter menos 1, aqui eu vou ter 0 e aqui eu vou ter 2. Maravilha! E agora eu vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Vou fazer o produto escalar para ver se eles são ou não são ortogonais. Né? Aí eu vou ter aqui, ó, normal, produto escalar com V. Isso vai dar menos 2, mais 0, mais 2. Opa, agora deu 0, hein? Se deu 0, significa o quê, galera? Significa que eles são ortogonais. Tá? E se eles são ortogonais, aí eu tenho que tomar muito cuidado, muita hora nessa calma, né? Porque eu posso estar no caso 1 ou no caso 2. Lembra? Reta contida. Pode acontecer que a reta esteja toda contida no plano, né? E pode acontecer que ela esteja somente paralela, mas não contida. Aí o que eu tenho que fazer, gente? Para desempatar, né, para descobrir se é caso 1 ou caso 2, eu vou pegar, por exemplo, um ponto da reta e vou ver se ele pertence ao plano. Isso é muito fácil de fazer, né? Porque olha só, ponto da reta a gente sabe de cara, né, gente? Ponto da reta, as coordenadas estão aqui, por exemplo, ó, 1, 2 e 3. Né? E para saber se esse ponto 1, 2 e 3 pertence ou não pertence ao plano, eu simplesmente substituo 1, 2 e 3 na equação do plano. Né? E daí a gente vai ver se a equação dá certo ou não, né? Se a equação se verifica ou não. Tá? Então vamos lá. Ó. Moleza. Fazendo aqui eu vou ter 2 vezes 1. Estou substituindo o meu ponto na equação do plano. Né? Menos 2. Mais 3, menos 4. E daí a pergunta, gente, será que isso é igual a 0? Né? Eu não sei, né? Vamos ver, vamos verificar se é igual a 0 ou não, tá? Estou na dúvida aqui. Aí, bom, esse lado aqui vai dar 2 menos 2, aqui cancela, 3 menos 4. Isso aqui vai dar menos 1. Né, gente? E menos 1 é igual a 0? Claro que não, né? Isso aqui não vale, tá? Se isso aqui não vale, significa o quê, gente? Significa que esse ponto não pertence ao plano. Tá? A gente acabou de ver que esse ponto não pertence ao plano, e se esse ponto não pertence ao plano, desempatou. Né? A gente já sabe que a reta é paralela, mas não está contida no plano. Tá? Então a figurinha é essa aqui, ó. Né? A reta é paralela, mas não toca ao plano, não está contida no plano. Maravilha, meus amigos! Agora que a gente já aprendeu quais são as posições relativas aí entre reta e plano, vamos ver como é que a gente pode pensar na interseção, né? Descobrir se a interseção é toda reta ou se é apenas um ponto, entendeu? E isso vai estar ligado, como vocês já devem estar imaginando, isso vai estar muito ligado à posição relativa também. Né? Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou colocar caso a caso aqui, tá? Vou colocar todos os casos que a gente viu antes, e a gente vai pensar o que é a interseção. Primeiro caso, gente, se a reta está contida no plano, né, é óbvio, né, interseção o que é? Interseção são os pontos em comum, ok? E nesse caso, os pontos em comum entre a reta e o plano é toda a reta. Tá? Então, nesse primeiro caso, a interseção vai ser toda uma reta, ok? Segundo caso, galera, segundo caso, a reta paralela, mas não está contida, né? A figurinha é essa, não esquece. Reta paralela e não contida, a interseção vai ser o quê? Isso, né? Nesse caso, a interseção vai ser conjunto vazio, porque a reta não toca o plano, né? Como não toca o plano, ela não tem pontos em comum. E, finalmente, no terceiro caso, né, a reta concorrente, aquela reta que fura o plano, né, a interseção vai ser o quê, gente? A interseção vai ser apenas um ponto. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A interseção pode ser um ponto, um pontinho só, né? Eu vou conseguir calcular coordenada x, coordenada y, coordenada z, quando eu tenho reta concorrente. Tá? A reta contida, a interseção vai ser toda a reta, e a reta paralela não contida, a interseção vai ser conjunto vazio. Uma outra pergunta é a seguinte, tá bom, professor,
Mas na prática, né, com as equações ali da reta, com a equação do plano, como é que eu vou fazer para achar a interseção? E isso, gente, é muito parecido com o que a gente já fazia, né, entre interseção de retas, interseção de planos, né, porque assim, ó, basicamente a situação é a seguinte: eu vou ter a equação da reta, né, eu vou ter uma coisa lá com x, com y, com z. E eu vou ter também a equação do plano, né, com x, com y, com z. E basicamente o que eu quero encontrar é qual é o ponto que satisfaz tanto as equações da reta como a equação do plano. Entendeu? E basicamente isso é o que, gente? Isso, né? Sistema. Tá? A gente vai resolver o sistema, vai colocar todas as equações num sistema só, vai resolver o sistema e resolvendo o sistema a gente vai descobrir se a interseção é apenas um ponto, se a interseção é conjunto vazio, né? No caso do sistema impossível, por exemplo, entendeu? Mas basicamente, gente, a receita é essa. Coloca todas as equações juntas, calcula o sistema, né? Resolve o sistema e resolvendo o sistema a gente vai encontrar a interseção entre reta e plano. Tá? E nada melhor que a gente fazer um exemplo, né? Resolver um exercício juntos, né? Vamos fazer o seguinte, gente. Exemplo 3. Vamos descobrir qual é a interseção entre a reta R e o plano π. Né? As equações estão aqui, tá? O plano π está aqui, a reta R está aqui. Esse foi um caso que a gente já fez. A gente descobriu que elas são concorrentes, né? Que a reta é concorrente ao plano, entendeu? Então significa que a interseção tem que ser um pontinho só. Essa reta está furando o plano, né? E vamos calcular que ponto é esse. Aí eu acho que a gente pode fazer o seguinte, olha só. Eu tenho uma equação para x e eu tenho uma equação para y. Tá? Se a gente pega essa equação para x e essa equação para y e substitui aqui na equação do plano, eu já vou achar quanto é que vale o t. E achando quanto é que vale o t, automaticamente tu vai saber o x, o y e o z. Tá? Então é bem de boa, gente, bem de boa mesmo. Tá? Vamos fazer as contas aqui para vocês se convencerem que não é o bicho. Tá? Ó, vou fazer o seguinte, vou pegar a equação do plano, x mais y menos 5 igual a 0. E agora eu vou fazer o seguinte, no lugar do x, eu vou substituir por isso aqui, ó, 1 menos 2t. Tá? E no lugar do y, eu vou colocar menos t. Aí, automaticamente, tu já vai achar quanto é que vale o t. Tá? Então, olha só, vamos lá. Isso é uma estratégia que tu pode usar sempre, tá? Aqui tu vai ter 1 menos 2t, menos t, menos 5 igual a 0. Tá? Muita hora nessa calma, porque agora eu tenho uma equação bem simples aqui para calcular o t. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, esses termos aqui eu vou colocar para o lado direito e vou deixar o número aqui do lado esquerdo, tá? Então, vai ficar menos 4 é igual a... Aqui vai dar menos 3, passou para lá, vai ficar 3t, né? Então, consequentemente, o t vai ser igual a menos 4 terços. Menos 4 terços. Coisa linda, gente. A gente já descobriu o valor de uma variável, né? E se a gente tem o t na mão, aí fica muito fácil, né? É só colocar aqui no x, no y e no z e calcular quanto é que vale as coordenadas do ponto que eu estou procurando, tá? Então, olha só, vamos lá, passo a passo. Substituindo na equação do x, eu vou ter que o x é igual a 1 menos 2, que multiplica menos 4 terços, né? Muita hora nessa calma. Aqui vai dar x igual a 1 mais 8 terços. Tá? E fazendo aqui a continha com fração, bom, 1 mais 8 terços vai dar 11 terços, né? 11 terços. Faz aí no teu ritmo, tá? Faz com calma, mas a coordenada x a gente já encontrou. A coordenada x ela vale 11 terços. Ah, mas eu quero saber o y e o z também. Beleza. Aliás, moleza, né? É só substituir aqui para calcular. Ó, o y vai dar menos t, então ele vai ficar menos 4 terços. Então, a coordenada y vai ser 4 terços. Já calculamos também. E, finalmente, a coordenada z vai ser 3 mais t, né? Então, 3 menos 4 terços. Tá? E isso vai dar... Quanto é que dá aqui? Aqui vai dar 9 menos 4, vai dar 5 terços, né? 5 terços.
E aí a gente achou, gente. A gente achou o ponto, né? Tu até pode conferir se tu quiser aqui para ter certeza, né? Para ter garantia que tu acertou, mas com certeza, tá, gente? As coordenadas do ponto são 11 terços, 4 terços e 5 terços. Essa é a interseção, esse é o pontinho de interseção entre a reta R e o plano π. Bom, queridos, ainda nas relações entre reta e plano, né, uma outra coisa que a gente vai aprender a calcular muito legal é qual é o ângulo formado entre a reta e o plano. Tá? E deixa eu colocar a figurinha aqui para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tá? Tem uma manha aqui, tem um detalhe bem interessante. A gente já sabe calcular o ângulo entre duas retas. Tá? E a gente vai usar essa manha, entendeu? A partir do ângulo entre duas retas, a gente vai descobrir quanto é que vale o ângulo entre reta e plano. Então, como é que funciona aqui? Ó? Observa, gente, que o ângulo entre a reta e o plano, que é o ângulo que eu quero descobrir, esse ângulo θ aqui, tá? O ângulo formado entre a reta e o plano alfa, tudo bem? Esse ângulo é o complemento do ângulo lambda que a reta forma com uma reta normal ao plano. Então vamos devagar para todo mundo conseguir entender. Tá? Se eu pego a reta R e pego uma reta normal ao plano, tá? Por exemplo, deixa eu destacar essas retas aqui, gente, para vocês entenderem bem a figurinha, tá? O que é a reta S aqui? A reta S é uma reta normal ao plano, uma reta perpendicular ao plano, por isso tem 90 graus aqui, né? E a reta R é a reta que eu estou trabalhando na questão. Aí eu consigo, pelo que a gente aprendeu nas semanas passadas, calcular o ângulo entre as duas retas. Né? E daí tu percebe o seguinte, que o ângulo que eu quero agora, né, o ângulo entre a reta R e o plano, é o complemento, ou seja, é quanto falta para 90 graus. Né? Aqui eu tenho um triângulo, ó, a soma dos três ângulos do triângulo tem que ser 180. Né? Como eu já tenho 90 aqui, a soma desses dois tem que ser 90. Entendeu? Aí a gente fala que eles são complementares, né? Que eles somam 90 graus. Entendeu? Por exemplo, se esse aqui é 30, esse aqui vai ser 60. Se esse aqui é 50, esse aqui vai ser 40. E assim por diante, né, gente? Eles são complementares. Então, queridos, baseado nesse fato, a gente vai encontrar uma formulazinha para a gente calcular direto o ângulo entre a reta e o plano. Né? Porque, olha só, eu sei que eles são complementares, né? Que a soma deles é 90, e daí da trigonometria a gente lembra, portanto, que o cosseno de um é igual ao seno do outro. Né? O cosseno, por exemplo, do lambda é igual ao seno do θ. E agora a gente vai lembrar que o cosseno de lambda a gente sabe calcular. Lá das semanas anteriores, entendeu? A gente tem uma formulazinha para o ângulo entre duas retas, e essa fórmula é essa aqui, né? Olha só, era produto escalar, o módulo do produto escalar, dividido pelo módulo de V, módulo de N, né? Onde o V era o vetor, por exemplo, dessa reta, vetor diretor dessa reta, e o N era o vetor diretor dessa reta aqui. Tá? Como o cosseno do lambda é igual ao seno de θ, a gente chega nessa relação aqui, gente, ó. O seno do ângulo que a gente quer é igual, pode ser calculado dessa maneira, tá? Produto escalar entre V e N. Né? Ai, prof, quem que é o V? V é o vetor diretor da reta. Né? A gente está usando a mesma notação, tá? Vetor diretor da reta, vetor normal ao plano. Então eu faço produto escalar, módulo do produto escalar, dividido pelo módulo de V vezes o módulo de N. Só queria chamar a atenção de vocês, gente, para uma questão de notação, né? Porque nessa semana, assim, ó, a gente vai ter várias fórmulas que envolvem o módulo de um número, né? Por exemplo, aqui em cima, o numerador, né? Isso aqui é um número, que eu estou calculando o módulo de um número. E aqui na mesma fórmula eu tenho o módulo de um vetor. Tá? Então, só para diferenciar quando é módulo de número e quando é módulo de vetor, a gente vai usar aquela notação de duas barrinhas. Né, a notação da norma, né, de duas barrinhas, que também pode ser usada, entendeu? Até então a gente estava colocando uma barrinha só, mas é a mesma coisa. Quando eu tiver o módulo de um vetor, eu vou colocar sempre as duas barrinhas só para diferenciar do módulo de um número real. Mas enfim, gente, resumindo, né, quando eu quiser calcular o ângulo formado entre uma reta e um plano, eu vou usar essa relação aqui. Né? Por essa relação a gente vai conseguir calcular facilmente quanto é que vale o seno do ângulo, né? E sabendo o seno do ângulo, automaticamente tu já sabe quanto é que vale o ângulo.
né? Lembrando que esse ângulo é sempre um ângulo entre 0 e 90 graus. Bom, galera, nada melhor do que um exercício aí para a gente fixar bem essa questão de ângulo entre reta e plano. Então, olha só, eu tenho a reta R, eu tenho o plano π e eu gostaria de calcular qual é o ângulo formado entre a reta e o plano, tá? Mais uma vez, não esquece, primeira coisa que tu vai fazer, pega a equação da reta, pega a equação do plano, extrai quem é o vetor normal e quem é o vetor diretor, né? Tudo começa a partir daí. Tá? Então vamos lá, aqui eu vou ter o vetor normal, né? O vetor normal vai ser 1, 1 e 0, né? Tranquilo, 1, 1 e 0. E eu vou ter o vetor diretor, que eu vou chamar de V, vetor diretor da reta, são os coeficientes do meu parâmetro, né? Aqui eu vou ter menos 2, menos 1 e 1. Tá, gente? O que vai acontecer então? O que vai acontecer é que eu vou ter uma equaçãozinha bonita, né? Eu vou ter aqui, ó, seno do ângulo que eu estou procurando, seno de θ, é igual ao módulo do produto escalar, né? Vamos com calma aqui para não ter erro. Módulo do produto escalar, tudo isso dividido pelo módulo de n vezes o módulo de v. Então, tu vê, né, gente, como a teoria vetorial ajuda nesse ponto, né? Porque está praticamente resolvida a questão, tá? Módulo de n vezes o módulo de v. Estou usando aquela notação de duas barrinhas, né? Então, eu vou ter, vamos lá, seno do ângulo igual... Bom, produto escalar, a gente até já calculou, né? Produto escalar aqui é menos 2, menos 1, é menos 3. E como eu tenho módulo aqui, eu vou ter 3, né? Então, o módulo de menos 3 é 3. Dividido pelo módulo dos vetores. Né? O módulo desse aqui vai dar o que, gente? Vai dar raiz quadrada das coordenadas ao quadrado, né? Então, aqui eu vou ter raiz de 2 vezes o módulo desse que vai dar raiz de 4 mais 1, raiz de 6. Bom, galera, a partir de agora é continhas, né? Continhas aí de ensino médio, continhas de pré-cálculo, tá? Então, aqui eu vou ter 3 sobre raiz de 12, né? E raiz de 12 a gente sabe quanto é que é, né, gente? Raiz de 12 é 2 raiz de 3, porque isso aqui vai ser 4 vezes 3, né? O 4 eu posso tirar a raiz, então eu vou ter, no final das contas, eu vou ter 3 sobre 2 raiz de 3. Tá racionalizando, a gente não gosta de raiz embaixo, então racionalizando, eu vou chegar que seno de θ é igual... multiplica por raiz de 3 em cima, multiplica por raiz de 3 embaixo, e aí o 3 cancela, né? O 3 acaba cancelando, isso vai dar raiz de 3 sobre 2. Maravilha, gente, a gente ficou com um número bonitinho aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, a gente sabe com certeza um ângulo que tem seno raiz de 3 sobre 2, né? E esse ângulo qual é? Isso, né? Esse ângulo é 60 graus. Tá? Então, a resposta é θ, vamos colocar a resposta final aqui, o nosso ângulo que a gente estava procurando, o nosso θ, ele é 60 graus, ou se eu quiser colocar em radianos, eu vou colocar π sobre 3 radianos. Esse é o ângulo formado entre a reta R e o plano π. Tá, gente? Então, assim, ó, esse exemplo é para você se convencer que não tem mistério. Tá? Tu vai extrair o vetor normal, vai extrair o vetor diretor, vai aplicar a formulazinha padrão e automaticamente tu vai saber qual é o ângulo entre a reta R e o plano π. Bom, queridos, e para fechar essa videoaula com chave de ouro, vamos ver a condição de ortogonalidade. Qual é a condição que eu tenho para que uma reta seja ortogonal, seja perpendicular a um plano? Tá, olha só, vou colocar a condição aqui, depois a gente pensa um pouquinho, tá? Uma reta R é ortogonal ao plano π se, cuidado, hein? O vetor diretor de R é paralelo, tá, gente? Não ortogonal, paralelo ao vetor normal ao plano. Tá? Então, o que eu vou fazer? Para saber se são ou não são ortogonais, eu vou extrair de novo, né? Vou extrair o vetor diretor e vou extrair o vetor normal. E se eles forem paralelos, se esses vetores são paralelos, automaticamente eu sei que a reta é ortogonal ao plano. Tá? Só para a gente se convencer que isso faz sentido, gente, ó, pensa um pouquinho nessa figurinha, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma reta que é ortogonal a um plano. Se eu pensar no vetor diretor da reta
Deixa eu colocar aqui, ó, por exemplo, esse vetor aqui, né? Pode ser o vetor diretor da reta. E um vetor normal ao plano, tá? Pode ser esse aqui, por exemplo. Aí eu estou vendo, né, que eles são paralelos. Entendeu? Então, essa é a nossa condição de ortogonalidade. Condição de ortogonalidade é que a reta seja na mesma direção normal ao plano, né? E para ser na mesma direção normal ao plano, eu preciso que os vetores sejam paralelos. Ok? Beleza, gente. Vamos ver um exemplo, então, disso. Olha só, eu quero calcular o valor de A e de B para que a reta R e o plano alfa sejam ortogonais. Eu vou colocar aqui quem é a reta R, quem é o plano alfa. Né? Mais uma vez, gente, o que eu vou fazer? Primeira coisa, extrai o vetor diretor. Sou até chato com isso, né? Mas eu vou extrair o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Vetor diretor da reta vai ser menos 1, 1 e menos 3, né? Menos 1, 1 e menos 3. E o vetor normal ao plano vai ser o vetor, vamos lá, 2A e B. Né? E o que eu quero, gente? Eu quero que esses vetores sejam paralelos. Né? Então virou o quê? Virou um exercício simples de vetores. Entendeu? Ó, tenho dois vetores aqui. Eu vou forçar que eles sejam paralelos para que tenha ortogonalidade, né? Para que a reta e o plano sejam ortogonais. Bom, vamos colocar aqui, ó, o N ele tem que ser um cara da forma KV, né? E para que ele seja um cara da forma KV, o que eu vou ter? Ele tem que ser menos K, K e menos 3K. E agora a questão está na mão, gente. É só igualar aqui as coordenadas, né? Bom, menos K igual a 2. Se menos K igual a 2, eu sei automaticamente que o meu K ele vale menos 2. Deixa eu anotar no cantinho aqui. O meu K eu já sei que é menos 2, ok? E se eu tenho K, moleza, né? Porque agora eu já sei quem é o meu vetor normal. Né? O meu vetor normal ele vai ter, vamos lá, 2 aqui, né? Menos K vai dar 2. Menos 2, e aqui menos 3 vezes menos 2, que vai dar mais 6. Né? Ou seja, a gente acabou. Né? O meu A, na verdade, ele é menos 2, e o meu B, ele vale 6. Tá? Então, essa seria a resposta final aí do exercício. O A é menos 2 e o B é 6. Mas assim, ó, o que tem que ficar, né, disso tudo? A condição de ortogonalidade. Tá? Uma reta vai ser ortogonal ao plano quando o vetor diretor da reta é paralelo ao vetor normal ao plano.